Além de Eu Vou Te Encontrar, 5 séries baseadas na obra de Harlan Coben. A minissérie Eu Vou Te Encontrar, baseada na obra homônima de Harlan Coben, tornou-se um fenômeno na Netflix. Apenas 4 dias após sua estreia, em 18 de junho, a produção alcançou o primeiro lugar no top 10 da plataforma. A trama narra a jornada de David Burroughs, um homem injustamente condenado pela morte do próprio filho que, ao receber uma evidência de que o menino pode estar vivo, foge da prisão para buscar a verdade. Para quem deseja explorar mais produções que seguem o estilo inconfundível do autor, o Metrópolis preparou uma lista com outras séries inspiradas em seus livros. Embora não seja uma adaptação literária direta, a série Safe foi criada pelo próprio Harlan Coben. A história acompanha um pai viúvo que mergulha em uma investigação desesperada após o desaparecimento de sua filha adolescente em um condomínio fechado. Já em Não Fale com Estranhos, adaptação do best-seller de Coben, a vida do protagonista Adam Price desmorona quando uma mulher misteriosa revela um segredo chocante sobre sua esposa, desencadeando uma espiral de mentiras e crimes. O suspense continua em Fique Comigo, minissérie de 2021 que cruza os destinos de uma mãe suburbana com um passado conturbado, um fotógrafo preso a antigas memórias e um detetive que investiga desaparecimentos misteriosos. A lista segue com A Grande Ilusão, inspirada no livro homônimo, onde uma ex-piloto de operações descobre verdades perigosas após flagrar o marido, que deveria estar morto, em uma câmera de segurança. Já em Cilada, o público acompanha uma detetive que reencontra seu ex-noivo desaparecido através de um aplicativo de relacionamentos. O autor também conta com produções polonesas de sucesso, como Bosque, que foca no promotor Paweł Kopinski, um homem bem-sucedido, mas ainda assombrado por uma tragédia ocorrida há mais de 20 anos. Por fim, Confie em Mim traz a história do Dr. Mike Bay e sua esposa, Tia, moradores de um subúrbio em Varsóvia que lutam para lidar com o luto e a rebelião do filho, Adam, após a morte do melhor amigo do rapaz. A trama é um desdobramento da história de Matt, um jovem condenado por homicídio após um acidente fatal durante uma briga que ele apenas tentava apartar. E agora, pessoal, abrindo um parêntese aqui, é fascinante notar como o nome Harlan Coben se tornou, praticamente, um selo de qualidade, quase um gênero próprio dentro do streaming. Quando a gente fala desse autor, não estamos falando apenas de um escritor de romances policiais, mas de um arquiteto de tensões que mudou a forma como consumimos mistério. O Harlan Coben, nascido em Newark, em Nova Jersey, cresceu naquele ambiente suburbano americano que ele viria a retratar com tanta precisão em suas obras. Ele não veio de uma linhagem literária clássica ou acadêmica, ele começou a escrever ainda na faculdade, mas foi construindo seu império degrau por degrau, sempre com aquela obsessão por segredos escondidos atrás de cercas brancas de casas de classe média. Antes de dominar a Netflix, ele já era uma lenda das livrarias, sendo o primeiro autor a receber os 3 prêmios mais importantes da literatura de suspense nos Estados Unidos, o Edgar, o Shamus e o Anthony. E o que é curioso observar pensando nessa trajetória, é que o Coben sempre teve uma habilidade quase sobrenatural de capturar o que há de mais vulnerável na vida comum. Aquela sensação de que a qualquer momento a sua vida perfeita pode desmoronar por causa de uma única mentira, ou de alguém que você conhece há anos e na verdade, não conhece nada. Eu me lembro de quando as primeiras notícias sobre o contrato dele com a plataforma começaram a circular, muita gente torceu o nariz, achando que seria apenas mais uma produção industrial, mas o que vimos foi um fenômeno de engajamento que raramente se vê. Se você olhar para trás, para obras como Safe, que foi uma das primeiras grandes apostas, o autor já mostrava ali a sua marca registrada, o isolamento. Ele adora colocar seus protagonistas em ambientes fechados, seja um condomínio de luxo ou um subúrbio aparentemente pacato, porque é nesse isolamento que a paranoia cresce. E é exatamente isso que se repete em Eu Vou Te Encontrar. A premissa de um pai injustiçado que perde tudo e precisa se tornar um fugitivo para provar sua inocência, é um tema que o Coben explora com maestria, quase como se ele estivesse nos lembrando o tempo todo que a justiça, às vezes, é um conceito muito frágil. E aqui entra um ponto que eu acho crucial para entender o sucesso dele: o ritmo. Harlan Coben não escreve capítulos para o leitor descansar, ele escreve para o leitor perder o sono. E essa transposição para a série, seja em A Grande Ilusão, que trouxe aquela reviravolta impressionante na câmera de segurança, ou em Não Fale com Estranhos, que explora o medo do que escondemos de quem amamos, funciona tão bem porque ele não tenta ser pretensioso ou intelectual demais. Ele quer que você chegue ao final do episódio e aperte o botão de próximo imediatamente.
E convenhamos, essa é uma habilidade rara. Muitos autores tentam o suspense e acabam caindo em clichês ou caminhos previsíveis, mas o Coben tem um truque: ele sempre coloca o protagonista contra a própria consciência. O personagem não está apenas fugindo da polícia ou de um vilão. Ele está, na verdade, fugindo de uma versão de si mesmo que ele não quer admitir. No caso de O Bosque ou Confie em Mim, essas produções polonesas que a Netflix trouxe, a gente vê que essa fórmula dele é universal. Não importa se a história se passa em Nova Jersey ou em Varsóvia, o medo de ser descoberto é o mesmo. Agora, fazendo uma análise pessoal sobre esse cenário, eu acredito que a ascensão contínua das obras do Harlan Coben mostra uma mudança no comportamento do espectador moderno. A gente vive um tempo onde a nossa vida digital, nossos registros, nossas redes sociais deixam rastros. E o Coben é, em essência, o autor da era da informação. Seus personagens são frequentemente desmascarados por uma mensagem, por uma foto ou por um aplicativo de relacionamento, como vemos em Cilada. Eu particularmente acho que a televisão brasileira, por vezes, carece dessa coragem de investir em roteiros que confiam na inteligência do público para montar quebra-cabeças complexos, sem precisar explicar tudo logo nos primeiros 10 minutos. O sucesso dele serve como uma aula de como prender a atenção sem precisar de efeitos especiais caríssimos, mas apenas com um roteiro bem amarrado e uma sequência de perguntas que não param de surgir. Tem um lado, contudo, que a gente não pode ignorar. Com tantas séries saindo, será que não existe o risco de saturação? Algumas pessoas podem começar a sentir que as viradas de roteiro são muito parecidas, que o choque final já se tornou esperado. Mas, na minha visão, a genialidade dele está justamente em manter a gente viciado mesmo quando a gente acha que já entendeu o jogo. É aquele efeito de só mais um episódio. E é por isso que mesmo com tantas adaptações, a gente continua dando play. No fim das contas, Harlan Coben tocou em um nervo exposto da nossa sociedade: o medo do desconhecido dentro de casa. E enquanto ele continuar a manipular essa nossa ansiedade com tanta maestria, ele vai continuar no topo dos rankings. Eu fico pensando, inclusive, em como esses personagens dele se transformaram ao longo dos anos. Lá no começo, nos livros, eles eram muito mais focados na investigação policial clássica. Hoje, as séries dão muito mais peso ao trauma emocional e à história familiar. Essa evolução é o que mantém o público conectado, porque a gente não se identifica com o detetive, a gente se identifica com o pai, com a mãe ou com o irmão que, de repente, se vê envolvido numa trama que não tem mais saída. O sucesso de Eu Vou Te Encontrar é apenas a validação de que, apesar de tanta oferta de conteúdo, o público ainda busca uma boa história, contada com início, meio e, principalmente, uma reviravolta que ninguém esperava. E se depender do ritmo de trabalho do Harlan Coben, a gente vai ter material para discutir e maratonar por muito tempo ainda, e eu, como fã de um bom suspense, fico muito feliz que ele tenha encontrado esse caminho na TV. É um momento de glória para o autor, mas é também um momento de reflexão para quem produz entretenimento. O público quer ser enganado, sim, mas quer ser enganado com elegância, com uma estrutura que respeite o tempo de cada revelação. E se tem alguém que aprendeu a dominar esse tempo, esse alguém é o Harlan Coben. Então, se você ainda não mergulhou nesse universo, ou se só viu uma ou outra série dele, recomendo fortemente que olhe para essas produções como peças de um mosaico maior. Cada série dele é como um tijolo na construção desse mundo de segredos que ele vem montando desde os anos 90, quando começou a publicar seus primeiros sucessos. É uma jornada literária e televisiva que vale a pena ser acompanhada, porque, no fundo, todo mundo tem um pouco de medo do que está escondido no próprio passado, não é mesmo? E essa série nova, esse fenômeno, só confirma que o autor ainda tem muito fôlego para nos fazer perder o sono e questionar quem, exatamente, está sentando ao nosso lado no sofá.